No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Pedro Oliveira, conhecido como Pedrinho, faleceu aos 80 anos. Nascido em 1938 em uma vila do sertão de Pernambuco chamada Serra da Esperança, ele foi um homem que viveu muitas vidas e marcou incontáveis almas. Filho de humildes camponzeses, Pedrinho cresceu entre os trilhos e as árvores do sertão, aprendendo o valor da terra, do trabalho e da solidariedade. Sua paixão pela leitura o transformou em um autodidata insaciável, que construiu uma biblioteca pessoal com mais de 5.000 livros, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Apaixonado por ciência desde cedo, dedicou-se aos estudos e se tornou um dos maiores biólogos do Brasil. Sua carreira durou mais de 50 anos, durante os quais ele fundou várias instituições de pesquisa e ensino e publicou centenas de artigos científicos. Em 1978, recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência por seu trabalho pioneiro em biologia marinha no litoral de Pernambuco. Em 2010, foi homenageado com a Ordem Nacional do Mérito Científico e, em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti em Ciência. Como _start, assista. Dedicado à natureza e à preservação de suas espécies mais vulneráveis, Pedrinho fundou a Associação Protetora da Fauna do Nordeste, APNE, em 1982. A organização tornou-se um referencial no campo de conservação e recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Ambiente do Governo Federal em 2004. Pedrinho era também uma figura amada e respeitada na vida social de Serra da Esperança. Sua casa, conhecida como Casa do Saber, era um espaço de encontro para os habitantes locais e visitantes do mundo inteiro. Lá, ele compartilhava seu conhecimento, suas leituras e seus hábitos simples, que incluíam cortar lenha no quintal e beber xícaras de café forte no copo de vidro grosso. Em 2015, sofreu uma grande tragédia quando sua esposa, Dona Maria, faleceu após muitos anos juntos. A partir daquele momento, a vida de Pedrinho mudou profundamente, mas ele continuou a dedicar-se às causas que mais caro lhe eram. Além de seu trabalho científico e de conservação, Pedrinho era apaixonado por restauração de motocicletas antigas. Ele tinha uma coleção de 2 dúzias de veículos clássicos, que restaurava com a mesma dedicação que a seus projetos mais importantes. No entanto, a morte de Pedrinho é um golpe sério não apenas para sua família e amigos, mas também para o país inteiro. Seu legado vive em cada vida salva de uma espécie ameaçada, em cada aluno inspirado a seguir carreira científica e em cada página de um livro que ele lida. No entanto, mesmo com sua ausência física, Pedrinho continua a ser lembrado em rádio, televisão e jornal. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, na seção Pessoas que Mudaram o Mundo, e o programa de rádio Café da Manhã dedica um segmento à sua vida e obra. Como uma homenagem póstuma, a Praça Central de Serra da Esperança recebeu seu nome, transformando-se em Praça Pedrinho. Lá, é possível encontrar uma estátua do homem, com um violão na mão e uma motocicleta antiga ao lado, representando suas paixões mais intensas. Ao lembrarmos de Pedrinho, não podemos esquecer o cheiro de pão fresco que saía da cozinha do seu casarão ou a neblina da manhã sobre a horta. E é impossível não pensar na vitrola antiga com os discos riscados, em uma sala onde ele gostava de ouvir música e escrever poemas. E mesmo sem ele físico entre nós, Pedrinho continuará presente em nossas vidas, como um gesto inesquecível, como o cheiro do café forte no copo de vidro grosso, como uma rua em sua vila natal que recebeu seu nome, acima de tudo, como uma atitude de amor à natureza e à vida inteira. Hoje, a vida da senhora Maria Aparecida Ferreira de Oliveira pisou pela última vez na Terra. Nascida em 1950, em Vila Progresso, no interior de Minas Gerais, a mãe de 5 filhos faleceu às 7 horas da manhã, em seu leito, rodeada dos seus amados netos.
Maria Aparecida foi uma mulher maravilhosa, que dedicou sua vida ao ensino e à proteção do meio ambiente. Seus alunos nunca esquecerão a senhora, que lecionava com paciência e amor, sempre incentivando seus discípulos a seguirem sonhos grandiosos. Em 2015, ela recebeu o prêmio de professora emérita, em reconhecimento à sua trajetória de mais de 40 anos no ensino. Na comunidade de Vila Progresso, Maria Aparecida era conhecida por seus esforços incansáveis em favor da preservação ambiental. A senhora fundou o Grupo Ecológico do Vale Verde, que em 2003 recebeu a Medalha de Ouro do Ministério do Meio Ambiente pelos trabalhos realizados em proteção ao Rio Preto. Em suas horas livres, Maria Aparecida cultivava orquídeas raras e esculpiava figuras delicadas em crochê. Seu quarto estava sempre cheio do aroma de ervas secas e pote de goiabada, um sinal de que aquela mulher era simplesmente maravilhosa. Não foi uma vida sem dificuldades. A senhora perdeu o marido em um trágico acidente de ônibus em 1992, mas continuou a lutar por seus ideais até o fim. Maria Aparecida Ferreira de Oliveira sempre será lembrada como a mulher que se importava com os outros e que dedicou sua vida às artes do ensino e da proteção ambiental. Neste dia triste, a rádio e o telejornal falaram sobre ela, e toda a comunidade de Vila Progresso se reuniu para homenageá-la. No coração de cada um deles, uma flor da rosário que ela ensinou a cultivar. Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, resta a eternidade. Na vertiginosidade da capital brasileira, nasceu um sol de inverno, aqueles olhos verdes que refletiam a infinidade do mar, e uma voz que cantava o amor pela vida e pelo Brasil. A música era seu berço, e Gilberto Gil foi aquele menino que se abraçava com o som das ruas, dos ritmos que latiam em suas veias. Aos poucos, a voz de um adolescente transformou-se num grito de liberdade, uma rebelião contra as correntes do tempo, contra os que queriam silenciar a música brasileira. Gilberto foi um dos pioneiros do tropicalismo, uma revolução sonora que misturava o samba com a bossa nova, o rock com o reggae, e que desafiou as convenções musicais do país. Aquele menino que ouvia os sombras das ruas de Salvador transformou-se em um artista universal, cuja música chegou até as costas do Caribe, ao som do mar e das palmeiras. Gilberto Gil é o sol que desaba sobre a música brasileira, aquela luz que ilumina as sombras, que dá vida às ruas e que nos convida para uma jornada de descoberta e transformação. Como um reggae marcado pelos ritmos do samba e da bossa nova, a vida de Gilberto Gil é uma dança contínua, uma celebração da vida que nos leva pelo Brasil, por suas cidades, seus ritmos, suas tradições. E ele, ao lado de todos nós, continua cantando, compondo, lutando pela liberdade e pela diversidade cultural brasileira. E ele, o defensor do sol que ilumina o Brasil, do mar que brilha nas costas, é também um homem que se importa com a terra de onde veio, que quer ver o país em pé, forte, unido pela música e pelo amor pelos seus filhos. Gilberto Gil é mais do que uma lenda da música brasileira. É um símbolo do Brasil, do nosso coração, da sua paixão pela vida. E é isso que ele canta em suas composições, uma homenagem à terra e à gente que nasceu para cantar a vida. Eis o motivo pelo qual ele continua sendo um ícone, um guia, uma luz na música brasileira. Gilberto Gil nasceu em Salvador, a terra encantada onde o sol se beija as costas dos homens e as mulheres cantam para os anjos. Uma cidade cujo coração batia com a intensidade do mar, impregnando a vida de Gil com o gosto do caramelo, da salsa e da pimenta malagueta. Nascido em uma família onde os valores da simplicidade e afeto eram tão preciosos quanto as pedras nos riachos, Gil herdou a essência do Nordeste brasileiro, uma cultura que vive em sua alma. Criança, Gil cresceu com o ritmo dos mercados, pelos sons das igrejas e pela riqueza cultural nordestina. A música era um elixir que percorria as veias da família, e Gil, como um pequeno poeta, se apaixonou por essas notas místicas. Ele improvisava melodias no ar, como uma águia cantando à beira do mar, acompanhando programas de rádio que chegavam até ele através das ondas e da magia do ar. O acordeão foi seu primeiro instrumento, um amigo fiel que o ensinou os segredos do tempo e do espaço, revelando nas teclas e no som os sinais de um talento que marcaria gerações. Gil se abraçou ao acordeão com a mesma paixão que o navegador abraça o vento, tocando notas que despertavam sonhos e esperanças em todos os corações que ouviam sua música. Aquele talento, e aquela voz que se lançava sobre a cidade como uma águia ao sol,
Foi a semente de uma árvore cujos frutos chegaram até o mundo todo. E em cada nota de suas músicas, em cada palavra de seus versos, Gil conta sua história, a sua memória viva. É como se ele tivesse se transformado em um poema escrito no coração da terra brasileira, onde o sol, a lua e as estrelas dançam ao som das suas canções. E o mundo ouve com aplauso, entoando o hino de Gilberto Gil, Amor, Carinhoso Amor. E o Brasil canta junto, enquanto os olhos enchem de lágrimas de saudade e esperança, recordando o gosto do caramelo, da salsa e da pimenta malagueta em Salvador, Bahia. Na juventude do que viria a ser um ícone da música brasileira, Gilberto Gil aprofundou seus estudos musicais com uma paixão que se transformaria em obsessiona, com o desejo de compor sons que falassem em linguagem única. Era um tempo de mudanças e revoluções, os anos 60, e o ambiente artístico brasileiro vivia em um fervor inegnúvel. A influência dos grandes mestres da música nacional impregnava todas as suas veias e Gilberto, com seu espírito aventureiro, captava tudo para imprimi-lo nas notas de seus instrumentos. Ele era como um menino que recolhia pétalas de rosas em sua mochila, mas ao invés disso, coletava as melodias dos sambas, bossas e MPB do Brasil. Cabeças de canção e ritmos afros, tudo era materiais para sua obra, e em um ambiente tão criativo, como o da capital paulista, não poderia faltar os festivais estudantis. Lá, Gilberto Gil desbravava o palco com suas primeiras canções, compostas com a coragem de uma jovem esperança. Era um lugar de lutas políticas e sociais, de vozes levantadas contra as injustiças do mundo, e mesmo assim, Gilberto conseguiu impor-se no cenário da música brasileira. Seus versos eram um grito, uma poesia engajada que refletia a realidade da época, mas também trazia esperança e amor para o mundo. Era a determinação de Gilberto, aliada ao apoio dos amigos e parceiros artísticos, que foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Ele não era apenas um compositor, era uma voz, uma força que se elevava acima do barulho da vida, e suas notas eram o silêncio das almas encontradas. Aquele menino que sonhava em compor música, acabou sendo Gilberto Gil que marcou a história da música brasileira, transformando-se em um símbolo da identidade nacional. E sua jornada começou justamente nessa época de juventude, num Brasil vibrante e multifacetado, onde as notas de suas canções eram tão importantes quanto os sons das ruas e dos corações que vinha _start assista. Dele influenciavam. Neste país de samba, bossa nova e forró, Gilberto Gil encontrou a sua voz, e com ela, o Brasil descobriu uma nova maneira de cantar. A juventude de Gilberto Gil foi marcada por estudos musicais e uma paixão que se transformou em obsessão. Ele vivia em um ambiente artístico efervescente, onde a influência dos grandes mestres da música brasileira era omnipresente. Gilberto imbuiu-se dessa essência, capturando sonhos e melodias que se transformariam nas notas de suas canções. Ele era como um menino que coletava pétalas de rosas em sua mochila, mas ao invés disso, recolhia as melodias dos sambas, bossas e MPB do Brasil. Nasceu assim o compositor, o músico, Gilberto Gil, cuja vida foi marcada por um amor desbravador pela música. Ele participou de festivais estudantis, onde suas primeiras canções ganharam destaque em meio aos desafios políticos e sociais da época. Lá ele enfrentou as lutas do mundo real, mas também encontrou a inspiração para sua poesia engajada. Era um lugar de vozes levantadas contra as injustiças do mundo, e Gilberto conseguiu impor-se no cenário musical com seu talento e forte personalidade. Seu espírito determinado, aliado ao apoio dos amigos e parceiros artísticos, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Ele não era apenas um compositor, era uma voz, uma força que se elevava acima do barulho da vida e suas notas eram o silêncio das almas encontradas. Gilberto Gil aprofundou seus estudos musicais, foi inspirado por mestres da música brasileira e influenciado pelo ambiente artístico dos anos 60. Participou de festivais estudantis, onde suas primeiras canções ganharam destaque, enfrentando desafios políticos e sociais que moldaram sua visão crítica e sua poesia engajada. E sua determinação foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. Aquele menino que sonhava em compor música, acabou se transformando no Gilberto Gil que marcou a história da música brasileira, tornando-se um símbolo da identidade nacional. E tudo isso começou justamente na sua juventude, num Brasil vibrante e multifacetado,
onde as notas de suas canções foram a voz do povo e o som das ruas. Em um mundo onde o sol brilha mais fervorosamente sobre as areias do Recife, nasceu uma espécie de feiticeiro, Gilberto Gil. Ele, o alquimista da música brasileira, cujo toque nas guitarras era como a linguagem dos céus, cantando sonhos e desejos da terra. Sendo assim, ele não foi apenas um músico, mas uma espécie de poeta encarnado que dançava com suas notas, abraçando o coração da gente como se fosse o único remédio para tudo. Aquele abraço, aquela emoção inata e palpitatória, era tão forte quanto a brisa do litoral que soprava sobre as suas notas. Aquilo que ele compunha era mais do que música, era uma espécie de grito da alma que, sem cessar, saía das cordas de suas guitarras e se mexia com os ossos da terra. Aquele abraço que nós todos desejamos, aquele abraço que ele nos ofereceu em tempos difíceis, quando tudo parecia cinza e escurido. Um abraço que se transformou em uma canção, uma poesia encarnada, que ressoava nas almas cansadas, mas que ainda sonhavam com um mundo melhor. Mas o seu caminho não foi fácil. Viveu dias de sol e dias de chuva, e mesmo durante as tempestades mais negros, ele continuou a cantar, a tocar, a compor. A ditadura não conseguiu apagar sua voz, nem silenciar o seu canto. Ele foi exilado, mas a música continuou a fluir dele como o rio que nevereia os sonhos do Brasil. Naquele exílio, ele descobriu que a dor também é um instrumento musical. A tristeza, o medo, tudo transformou-se em notas e ritmos dentro dele, e assim, a dura vida fora de seu país se tornou mais suave com o som de sua guitarra. E o mundo ouviu. Ele ganhou reconhecimento internacional, mas nunca esqueceu do Brasil. Ele trouxe o seu canto para os cantos dos Estados Unidos e da Europa, e a gente sentia que aquela voz tinha uma essência brasileira. E foi assim que ele se tornou um embaixador da música, uma espécie de mensageiro que trouxe o som do Brasil para todo mundo. Mas não só fez música, também mudou políticas. Ele ocupou a função de ministro da Cultura e mostrou ao mundo que a cultura é um patrimônio de todos, algo que deve ser cuidado e respeitado. E assim, ele se transformou em líder cultural, em alguém que representa o Brasil e sua rica herança musical para o mundo todo. Então, Gilberto Gil é uma espécie de herói da música brasileira. Ele é mais do que um músico, ele é um símbolo da resistência, da vida, da esperança. Seu nome vibra como um ritmo latino, e seu canto ressoa nas almas que em _start assista, cansadas de dúvidas e preocupações. Ele é uma espécie de solitário que cantou a luta do Brasil, a esperança da